Deixa eu ver se eu arrumo direitinho. Olá, pessoal, boa noite. Hoje é o nosso sexto encontro. Semana passada nós tivemos o feriado, então esse é o nosso, se não me engano, nosso sexto encontro. Boa noite, Bruno. Nosso encontro de hoje a gente vai conversar a respeito do e-social. Eu preparei um material a respeito do e-social para que a gente tenha uma noção do que vem a ser, o que ele, né, substitui o quê, qual que é o objetivo do governo a respeito do e-social. A gente vai conversar, inclusive, a respeito do cronograma do e-social, só que esse cronograma, quando eu fui montar ali a primeira vez a apresentação, ele já tinha alterações, aí eu coloquei com as alterações, só que se nós formos, visualizar, a gente vai ver que a gente tem alterações novamente no cronograma, inclusive em relação a Covid e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Vou mostrar a apresentação, depois a gente vai abrir no próprio site, né, do governo, como é que a gente faz para pesquisar a respeito do e-social, inclusive, né, notícias a respeito do cronograma. Então a gente vai ter um panorama bem bacana, onde pesquisar, como pesquisar, e eu tenho que cuidar só porque, digamos, eu entraria com o meu acesso, mas posso entrar com o meu acesso ali, só para a gente ver algumas telas ali como se fosse, né, um empregador doméstico, tá? Para ter um parâmetro, mas daí, se for fazer assim, eu vou fazer sem a gravação para não aparecer os dados, tá bom? Beleza. Então, o e-social, o que vem a ser o e-social? Escutamos muito, né, nos últimos tempos a respeito. É claro que em ciências contábeis vocês já têm acredito eu, por causa de outras disciplinas, comentado, se não trabalham, se já não atuam no dia a dia e se já não faz parte da rotina de vocês, né? Então, em 2014, através do decreto 8.373, foi instituído, né, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, que é o e-social, né? Então, em 2014, o que a gente vai visualizar ao longo das próximas aulas, né, é toda a respeito da escrituração fiscal, o que vem a ser. Eu tenho essa apresentação e tem uma que eu deixei em paralelo, porque vai falar a respeito do EFD-REINF, mas explica todo o funcionamento do e-social com o EFD-REINF ali, como é que funciona toda a parte da escrituração, tá? Por meio desse sistema do e-social, os empregadores, aqui era tudo mencionando tipo no futuro para explicar, né? Por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como, né, os vínculos de emprego, as contribuições previdenciárias, as folhas de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Então, a lógica e como foi vendido desde o começo, é assim, olha, o e-social, ele visa simplificar de uma forma ampla ali, né, as informações, isso vai ser bom, foi muito noticiado, não sei se vocês se recordam, foi muito noticiado que isso iria auxiliar e facilitar em muito a vida do empregado, né, aquele empregado, quando ele vai se aposentar, que seria muito mais fácil. Tendo em vista, né, a prática diária na seara, né, previdenciária e trabalhista, eu vejo assim, cara, falando bem francamente, né, é o demônio, né? Quando o trabalhador passou a vida inteira trabalhando em local, né, insalubre, perigoso, aí ele precisa juntar a documentação. Quem é de fora, quem nunca atuou na área, ele pensa assim, eu trabalhei a minha vida inteira, o cara diz assim, eu trabalhei minha vida inteira com produto químico, eu vou lá pedir a minha aposentadoria, só que isso não consta na carteira de trabalho, né? O que é exigido? É exigido, né, documentos como, por exemplo, o PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que o objetivo o que é? É demonstrar aqui riscos que o trabalhador estava sujeito. Lembra que eu falei que era o demônio? Por que é o demônio? Porque o empregado ele tem que levar a documentação, ele pede na empresa, porque ele não guardou essa documentação, não tinha, né? Então, assim, ele vai lá na empresa e ele fala assim, olha, eu preciso do tal do PPP para que eu consiga minha aposentadoria.
Vou dizer para vocês o que acontece. Na maioria dos casos, quem vai preencher, ou às vezes é contratada uma empresa para preencher, ela só preenche a partir do momento que ela foi contratada. Mais comum, tá? Só preenche a partir do momento que ela foi contratada. Então, dos anos anteriores, onde foram feitos outros laudos, né, o LTCAT e tudo mais, ela não coloca. Então, ela coloca assim, ó, que não foi possível identificar riscos porque ela não tinha. Moral da história. Funcionário que não sabe, ele leva a documentação toda truncada, todos os PPPs tudo truncados, chega na hora da análise, o INSS diz assim, olha, não tenho como dizer aqui que ele estava numa atividade insalubre e o funcionário não recebe. Então, assim, ó, bem real, tá? Inclusive empresas maiores. Eu recebo o documento, aí eu vejo, eu digo para o cara assim, olha, esse documento que está aqui, se o senhor não levar nada, dá na mesma. Aí ele volta lá na empresa, aí eles preenchem direitinho. Então, assim, professor, tem casos que tem uma dificuldade, tem muitos, né? Tem casos que você diz assim, empresa grande, diz assim, olha, aqui a pessoa se equivocou, colocou inclusive os anos errados, as datas erradas. Ah, só um momentinho. Né, teve uma situação que daí fui lá buscar numa empresa grande. Fui lá buscar o documento, cheguei, olhei o documento, falei, olha, tá errado aqui, vocês colocaram um ano aqui que não fecha. Tipo assim, de cara, assim, um erro grotesco, assim. Ah, não, só um momentinho. Então, assim, nesses casos, o que acontece? Nesses casos, a gente tem cuidado, assim, pedido para o próprio trabalhador ir atrás da documentação e a gente só analisar e receber, né? Ou senão acaba cobrando por isso. Estou comentando isso por quê? Porque esse tipo de aposentadoria, que era aposentadoria especial, o trabalhador conseguia com um tempo muito mais curto. Né? Com 25 anos de atividade, com 20 anos ou com 15 anos, não tinha a questão da idade e ele se aposentava com o valor cheio. O que a gente está visualizando, para a gente conversar bem francamente, o que a gente está visualizando é o seguinte: no futuro próximo, quem não está próximo, quem não alcançou a idade próxima de se aposentar, as pessoas vão se aposentar não mais para o tempo de contribuição, que isso vai acabar, né? Eles vão se aposentar quando eles chegarem lá na idade. Que idade, né? 65 anos ou 62. Ainda existe a situação, já vou responder a Érica, ainda existe a situação onde, por exemplo, se fala a respeito da aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial, quando vem a reforma da Previdência, ela ficou ruim, né? Tipo, a conta fecharia pior do que era, e daí então eles falaram assim, não, vamos aprovar a reforma da Previdência, e daí se falou muito a respeito da PEC paralela. Eles falaram assim, vamos aprovar assim, para conseguir aprovar, e mais adiante a gente vai fazendo. Eu quero só ver o que a Érica respondeu ali. A Erika escreveu assim, ó, o que acontece se a empresa perdeu esse documento? Estou com um caso na empresa, um trabalhador solicitou o PPP, mas ele era nosso funcionário em 2015, não encontro nada a respeito. O que acontece, Erika, é assim, ó, ele solicitou para vocês, deve ter sido contratada uma empresa. Essa empresa, tipo uma empresa para fazer a análise do ambiente. Pode ser que a empresa nunca fez, esse laudo. O que acontece? Aí o advogado, quando for pedir, ou o próprio trabalhador, se for pedir, ele tem que, né, com base numa declaração da empresa, dizer o seguinte, que, ou no PPP atual, novo, né, dizer assim, olha, as condições anteriores, elas eram as mesmas, não teve alteração. Porque o que acontece? O uso da tecnologia vai fazer com que o maquinário faça menos barulho, né? Então ele vai ficar exposto a menos ruído, vai ficar, né, o equipamento de proteção individual vai melhorando, melhora a situação, e ele vai ficar cada vez num ambiente melhor, né, mais saudável para a saúde. Quando não tem o estudo, na hora que é assinado que o representante da empresa assina e tudo mais, ele vai dizer assim, olha, em relação ao período anterior, né, as condições do ambiente, do maquinário eram as mesmas, né? Existem alguns tipos de agentes nocivos que vão exigir o laudo, que daí o cara não vai escapar. A questão do ruído é uma que, mesmo que, digamos, a pessoa use um protetor, né, no ouvido, a pessoa está sujeita à vibração. E ele não no INSS, mas ele judicialmente ele recebe. Né? Por quê? Porque você imagina assim, ó, quer ver? Todo mundo já foi na balada, né? Você bota assim o copo, ou assim,
Ou exemplo de carro, né? Às vezes tem um cara que tem um carro com som e o som a todo vapor, né? Aí o cara tá com as janelas fechadas, não sei se vocês já viram, né? Deve ter, tem um monte, né? Na minha época tinha, pelo menos, né? A gente achava mais legal quanto mais o carro vibrasse, né? Que era vibrar o teto do Corsa, né? A janela, ou até quando a placa vibra tanto que ela chega a fazer barulho. Já viram isso? Com certeza, né? Ou vocês vão dizer assim, não, professor, agora a gente é mais inteligente. Você pensa hoje em dia assim, o cara vai ficar surdo, né? Mas, enfim, além da questão da surdez, se você botar um copo de água, o copo de água vibra a água. Então, assim, ó, essa vibração faz mal para a pessoa também, né? Questão de aumento da pressão arterial e outras doenças. Então, tem toda uma fundamentação nesse sentido. Ó, isso que a Erika está falando, se não encontrou a documentação, ou não tinha, ou pode ser que tivesse. Se teve, você consegue buscar com a empresa que fez esse exame. Então, por exemplo, né, tem essas empresas que fazem, né, tipo assim, ó, eu vou dizer o nome depois eu falo o nome de algumas, né? Daí você tem que ver, Érica, qual era a empresa que vou fazer propaganda de graça, né? Tem umas ainda que às vezes eu tenho que discutir com eles. Tipo assim, tem que ver quem é que fez ali o exame na época. Eles com certeza eles têm um arquivo dessa informação e daí eles conseguem, eles mesmos podem emitir para ti esse documento, tá? Funciona de tal forma, para vocês terem uma ideia, que mesmo que a empresa tenha falido, a empresa não exista mais, tá? Você consegue o documento. Pode dar um exemplo, professor? Posso sim. Companhia Renault. Companhia Renault não existe mais, né? Existe a nova, né? Renault Viu, né? Mas a companhia Renault, existe hoje em dia um administrador judicial que ele cuida de toda a questão, né? Dos bens da companhia, do que ficou da venda dos bens, é o tal do administrador judicial. É o administrador judicial que assina o PPP para que seja encaminhado para o INSS, tá? E faz uma diferença bem grande na vida da pessoa, porque às vezes é a situação da pessoa estar aposentado, numa aposentadoria especial, com 25 anos de contribuição, ou ter que aguardar um tempo muito maior. Antes da reforma, você conseguia fazer a conversão do tempo especial para comum. Ou seja, se a pessoa trabalhasse em homem num ambiente insalubre, a cada 10 anos equivaleria a 14, né? Ou a cada um ano seria 1,4. A ideia é, né? Você faz a conversão, então, 25 anos de atividade especial, né? Se a gente for converter para fechar nos 35 anos. A mulher, como a mulher só precisa 30 anos de contribuição, a conversão era de 1,2. Então, a cada ano era multiplicado 1,2. Então, 10 anos dariam 12. Professor, e com a reforma da Previdência? Com a reforma da Previdência, a partir de novembro do ano passado, né, você não consegue converter, tipo desse ano 2020, não converte mais. O que era anterior, sim. Então, às vezes a pessoa tinha trabalhado uma parte em ambiente insalubre e uma outra parte não, aí conseguia a conversão. Se a gente for observar, o que a gente está vendo é o seguinte: é muito mais prático você ter tudo informatizado, ter tudo no computador. E daí também, se tudo funcionasse, ou se tudo funcionar, né, a documentação já fica certinha para daí depois ele requerer aposentadoria. Qual que é o grande dilema? Qual que é o grande dilema? O trabalhador, muitas vezes, ele vai estar exposto num ambiente insalubre ou perigoso. Só que isso vai fazer com que aumente a questão, né, do risco de acidente de trabalho, né, ou do fator ali de acidente, né, o RAT, o FAP. Então, o que acontece? A empresa, ela vai dizer assim, ó, eu tenho e toda uma preocupação ali com o ambiente. Então, a empresa ela é obrigada a tentar minimizar. E o trabalhador, por exemplo, o trabalhador entra no escritório, né? O trabalhador chega no escritório e fala assim, doutor, olha minhas mãos, né? Realmente o cara trabalha com produto químico, soda cáustica, coisa e tal. Ele falou assim, vê se essas mãos aqui não parecem de uma pessoa de 60 anos. Aí o cara tem 46, né? 46. Então, tipo assim, só que é claro, tem que usar o protetor individual. Aí ele usa o protetor, só que o produto ainda também sai aquele vapor, né?
Então, assim, ó, o que que acontece? Só calcule bem rapidinho para mim. Quanto que dá 18 mais 25? Quanto que dá 18 mais 25? 43. Então, assim, ó, 43 significa que a pessoa com aposentadoria especial, ele trabalhava numa indústria química, ok? Com 40, tipo, ele ganhava lá uma média de 4 mil reais. Com 40, vamos botar 45, mas com 43, tá? Com 43 anos, ele se aposenta com a média. A média dele, então, era 3 mil reais, vamos supor. Calculou a média, 25 anos trabalhando em ambiente insalubre, valor da aposentadoria, 3 mil. Quem trabalha em escritório? Quem trabalha em escritório teria que ter 35 anos de contribuição, homem, tá? Então, quanto que dá 18 mais 30? Bem, vocês vão dizer assim, professor, daria no mínimo, né, o cara trabalhando a vida inteira sem nunca ter saído, daria 10 anos a mais, daria 53. Ele se aposenta com 53, só que na hora que é feito o cálculo, tem o fator previdenciário, que é a idade dele. Então, esses 3 mil, né, popularmente a pessoa diz assim, professor, eu vou ganhar em torno praticamente quase a metade, quase a metade. Então, se a média daria 3 mil, o cara vai levar 1.500. Por isso, que era tão importante a pessoa conseguir, se ele trabalha realmente no ambiente salubre, né, ele conseguir aposentadoria especial, porque ele recebia o valor cheio, os 3 mil, e ele ganharia, começaria, se aposentaria 10 anos antes. 10 anos antes são 120 meses. Quanto que dá 120 vezes 3? 360, né? Dá uma diferença de 360 mil. 360 mil, né? O que o governo pensa? O governo pensa assim, cara, eu acho que a pessoa não devia trabalhar mais no ambiente insalubre. E eu acho que isso custa para os cofres públicos. Então, eles estão começando a mexer. Já teve várias outras reformas, né? E a reforma foi justamente nesse sentido. É claro que, né, ninguém deveria trabalhar no ambiente insalubre, né? É a mesma coisa quem trabalha em minas, né? Imagina o cara trabalha no subsolo, imagina você ficar 15 anos lá trabalhando no subsolo, né, questão de risco, e o ar e coisa e tal. O cara envelhece muito mais rápido, que nem eu falei das mãos e coisa e tal. Então, assim, não é o cara estar num parque de diversões, né? Então, mas o que eu vejo, na minha percepção, nosso objetivo, depois a gente vai debater um pouco mais, tá? Falei bastante, mas o objetivo é amarrar todas as pontas. Então, assim, o cara, no futuro, ele vai se aposentar tendo uma atividade especial, mas isso deveria constar desde o começo da documentação e a empresa deveria estar recolhendo mais tributos por isso. Professor, tem casos bem direitinho que a empresa recolhe, aparece? Sim, sim. Tá? Tem o caso do trabalhador, aparece bem direitinho, que o cara trabalha em ambiente insalubre, já aparece. Cara que nunca levou a documentação, nunca foi no INSS nem nada. Por quê? Porque a empresa informa. Tá? Informa, inclusive, qual que é o nível lá da insalubridade. Beleza. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, foi feito o e-social, né, para que tivesse as informações, então, da folha de pagamento dele, quanto que estava revertendo para a Previdência, ou seja, para o INSS, quanto que era a contribuição, então isso já facilita para uma aposentadoria. A questão de folha de pagamento, se está trabalhando, não está trabalhando, atrelada ao Ministério do Trabalho, que daí já resolve questões, né, a respeito de seguro-desemprego, e também, né, a questão do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vai aparecendo todos os recolhimentos. Então, a ideia, o que é? É você ter tudo no sistema trabalhando, e todos os órgãos, né, bem amarradinhos ali, cientes das informações. A transmissão eletrônica desses dados simplificará a prestação de informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de forma a reduzir a burocracia para as empresas. A prestação das informações ao e-social substituirá o preenchimento e a entrega de formulários e declarações separados a cada ente. Quero aqui comentar com vocês, a gente já comentou, mas não especificamente aqui, que é o seguinte, o que a gente está evoluindo? A gente está evoluindo de um sistema onde eu tinha todo o sistema, digamos, só interno da minha empresa,
Eu, né, fazia o cálculo, apurava, e daí eu emitia uma guia para fazer o pagamento, né? E daí eu mandava lá a declaração, ó, paguei tanto, referente. Agora não. O governo diz assim: não, não, fica tranquilo, Rafael. Faz assim, ó, manda os dados todos para mim, manda tudo para mim, deixa comigo que eu resolvo, né? Muito mais fácil para o auditor, né? Então, manda para mim os dados, quem que é o trabalhador, quando é que ele foi admitido, quando é que ele foi demitido, qual que é o salário dele, né? Então, assim, ó, fica bem amarrado, né? Por quê? Se a gente for pensar, você tem todas as informações do trabalhador, né? Para a Previdência, também já vai conseguir cruzar com a Receita Federal em relação a qual que é a renda dele, né? Já era retido em fonte, né? O imposto de renda, mas assim, ó, fica tudo bem amarrado. E também, uma das coisas que acontecia bastante era assim, ó, a pessoa começava a trabalhar e daí depois você ia fazer o registro. Aqui a ideia do e-social é assim, não. O cara tem que estar tudo pronto, daí ele começa a trabalhar. Não é aquela coisa assim, ele começa, aí depois você faz com data retroativa, faz uma loucura, né? E também para prevenir a questão de fraudes, né? Antes não existia, né? Mas o que acontece? O que eu já vi muito, tá? Eu já vi muitas situações que eu tenho a carteira de trabalho assinada pelo empregador e não constam as informações na Previdência Social. O empregador não pagou os tributos ou não mandou as declarações, tipo assim, registrou, o cara trabalhou, depois tem alterações de salário, tem tudo direitinho, e não aparece lá. É claro, é claro. Tem situações onde ele tinha dois números do PIS, aí o INSS junta, beleza, aí teve a contribuição. Mas já peguei casos que a empresa não pagou, não, tipo assim, foi assim, sabe? Geralmente depois é aquelas empresas também que já nem existem mais. Ó, a implantação do e-social viabilizará garantir os direitos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e simplificará o cumprimento das obrigações, eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas. Então, assim, ao invés de você ter que mandar várias, você, né, unifica uma só, né? Agora eu acho que o pessoal já tá mais, sim, as coisas já estão fluindo mais, mas no começo a sensação que o pessoal dos escritórios tinha era tipo assim, aumentou muito o volume, você já tinha uma prática, as coisas já estavam funcionando, aí vem o governo e diz assim, não, agora a gente vai fazer diferente, né? Eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas e aprimorará a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias. O projeto do e-social, ele é uma atuação, né, uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo. Então, quem que está envolvido, né? Atuação conjunta. Secretaria da Receita Federal, a Caixa Econômica Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, e o Ministério do Trabalho. Então, aqui a gente consegue ver, ó, as quatro. Isso aqui é bem interessante. Como a nossa aula assim, gente, né, que a gente troque algumas experiências, assim, ó, o que eu posso relatar para vocês que eu já vi acontecer, tá? Teve o caso de uma funcionária, e essa funcionária, a empresa, Cargas d'Água, né, a empresa, na hora que foi lançar, eles deixaram o lançamento dos últimos salários dela em branco e fizeram a dispensa dela. Eles mandaram essa informação, né? Eles mandaram essa informação, então aparecia assim, contribuição previdenciária, não aparecia o valor, não aparecia nada, e ela tinha folha de pagamento. Só que aparecia o mês, não parecia como se ela tivesse sido despedida antes, aparecia o zerado, certo? Lá no extrato do INSS. Quando ela chegou no Ministério do Trabalho para pedir o seguro-desemprego, isso antes da pandemia, num primeiro momento foi negado. Aí ela falou assim, meu Deus, por que foi negado? Aí foi negado porque ela era dirigente de algo, né? Dirigente de algo. Ela falou assim, olha,
senhora não recebe porque a senhora não está numa condição de desempregada, a senhora está lá como representante de um CNPJ. Sabe o que que ela era? Ela era representante tipo de uma associação, tipo, por exemplo, a PAI. Tá? Era uma associação de pais e coisa e tal das crianças que ela fazia sem nenhum tipo de remuneração nem nada, né? Constava o nome dela, ela ia ficar sem o seguro-desemprego. Aí foi lá, foi apresentado, né, uma defesa para o Ministério do Trabalho, tudo trâmite, né? Para que daí então fosse revista essa questão ali, né, que ela nem recebia nada e era tipo, era caridade ali, não tinha situação de dirigente nem nada. Beleza, o INSS chegou e falou assim, não, beleza, então a gente vai te pagar. Na hora do cálculo, o valor dela deu um salário mínimo, que na época era 954. Aí ela foi verificar, ela falou, meu Deus, mas eu sempre ganhei muito mais. Como é que eu ganhei, né, tipo assim, o mínimo ali do seguro-desemprego? Aí foi visto que aparecia no INSS zerada a contribuição. Ou seja, o INSS, o Ministério do Trabalho já tinha o sistema junto com a Previdência e o servidor falou para o rapaz do Ministério do Trabalho falou bem assim, Rafael, eu vejo aqui, ó, pelo INSS. O INSS é que me acusa quanto que é a contribuição. Então eu sei quanto é que vai ser o valor que ela vai receber do seguro-desemprego com base na informação previdenciária. Beleza. Entramos em contato com a contabilidade e conversamos, falamos assim, olha, isso aqui deve ter dado errado. Ah, não, a gente vai arrumar a informação no INSS, na Previdência, né, todo o sistema de social, o Ministério do Trabalho atualizou o sistema, consultou o valor exato dela e mandou a informação para a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica só faz o pagamento, tá? Então, assim, ó, qual que é a ideia? Né? A ideia é você ter tudo no sistema único, eles consultam tudo na mesma base de dados e você tem toda uma relação ali entre eles ali para, né? Então, por exemplo, assim, ó, o trabalhador foi despedido, aviso prévio indenizado, tudo certinho, automaticamente já começa, né, a possibilitar, se ele tiver direito ali, o seguro-desemprego, vai receber o seguro-desemprego. Ou a emissão, né, da carta de acidente de trabalho, da CAT, ele emite a CAT. Então, assim, o objetivo é para que seja no único sistema aqui a questão do e-social. Então, o que é o E-Social Empresas? Ele é um sistema de registro elaborado pelo governo federal para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores de forma padronizada e simplificada, né? O novo E-Social vai reduzir o tempo e a área contábil das empresas na hora de executar, né, 15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, aqui, está mostrando aqui, ó, né, admissão, ó, bem pequenininho aqui, né? Diz assim, ó, primeiro mandamento, não contratar sem carteira de trabalho e previdência social, tá? Depois adiante, folha de pagamento, né? Como é que era aqui? Ó? E com e-social, né? Então, e-social, declaração, dados cadastrais, os dados são mutáveis. Aí eu tenho, ó, afastamento sem pagamento, seguro-desemprego, né? Então, a ideia é se mudar, ele até diz aqui, ó, a questão da cultura, né? É mudar aquela cultura da pessoa começar a trabalhar, não tem documentação e trabalhar todo mundo de forma, né, regular. Como vai funcionar na prática o sistema? As empresas terão que enviar periodicamente, em meio digital, as informações para a plataforma do e-social. Todos esses dados, na verdade, já são registrados atualmente em algum meio, né? Papel, até ele mostra aqui na figurinha ali, como papel e outras plataformas online. O caminho será único, vai ser um só, né? Já é, né? Todos esses dados, exceto para entidades públicas, todos esses dados obrigatoriamente serão enviados ao governo federal exclusivamente por meio do e-social empresas. Aí aqui eu tenho, ó, a questão, né, do processo em papel, manual, com múltiplos destinos. Aí a não conformidade, existia um risco oculto, uma insegurança ali de uma falha, alguma coisa assim. Agora, né, com o e-social, eu tenho uma base única, né, uma garantia que é a questão do certificado digital, assinatura digital, então confirma quem foi que mandou a declaração, né? É uma segurança, né? Foi trabalhado muito a ideia, né, de que é uma segurança para o trabalhador
e que também é uma segurança para o empregador, né? O que acontece é o seguinte, a pessoa faz, já antes era, né? É tudo com os dados dele, então ele está confirmando, você está ciente? Ah, estou ciente. Mesma coisa, não sei se vocês já acessaram, a gente tem caso de escritório, por exemplo, a pessoa tem, deve tributos, né? Ficou com alguns tributos em abertos. Aí ele decide então se cadastrar para fazer para regularizar, né? Tem um sistema do governo chamado Regularize, para que então ele regularize, né, a situação dele frente aos tributos em atraso. Na hora que você adere tudo ou com senha ou com o certificado digital, ele diz assim, ó, você aceita, né, que todas as notificações vão ser mandadas por e-mail, né, não vai ser mandado cartinha e você vai se dar já por intimado, né? Não tem a opção de dizer assim, não, eu não aceito, né? Tipo assim, você quer regularizar? Ah, eu quero. Ah, então concorde, né? Então a maioria das pessoas acaba ou não concordando, assim, ou não lendo, desculpa, ou acaba não lendo, né? Mas se não, você vai automatizando. O que vai acontecer, ou o que já acontece, é o seguinte: o sistema recebe a informação e ele verifica as divergências automaticamente. O que antes um auditor necessitava ir numa empresa, ele pegar os livros, né, e analisar os livros e tentar identificar ali algumas divergências, né, ou olha até um princípio de fraude, alguma coisa assim, atualmente com o sistema fica muito mais fácil. O sistema ele já recebe as informações, o empregador informa, o empregado também informa, porque o empregado vai informar quanto que ele ganhou na declaração de imposto de renda, né? E assim vários outros, a gente vai falar a respeito dos SPEDs e coisa e tal. Então você tem todo um cruzamento. Então o auditor ele tem todo todo o todas as informações da empresa no sistema dele. O que a Receita Federal falou? Não, pega todos os teus dados, não manda só, né? Pega tudo e coloca tudo aqui no meu sistema aqui, que daí eu fico com eles aqui comigo e a gente faz análise. É isso, né? Então, assim, a quantidade de informações que vocês vão ver a respeito dos outros SPEDs e tudo mais é justamente, né, possibilitando com que a Receita tenha todos os dados lá com ela. Qual o cronograma para a implantação do sistema? Então, o e-social entrará em fases em fases divididas em 3 etapas. O anúncio foi feito pelo comitê gestor, dia 29 de novembro, onde foi apresentado o cronograma de implantação. Segundo o portal do e-social, quando totalmente implementado, terá informações de 44 milhões de trabalhadores. Eu vou mostrar o cronograma, só que depois a gente vai abrir o cronograma no site, porque ele teve alteração, tá? E aqui vocês vão ver que ele já teve alteração quando eu coloquei ele aqui. Qual é o cronograma para a implantação? Aí aqui diz assim, ó, o assessor especial para o e-social, Altemir Linhares de Mello, explicou em coletiva de imprensa que o envio de informações pelas empresas em etapas para o e-social é uma resposta do governo às solicitações realizadas pelas empresas e confederações participantes do projeto, com o objetivo de garantir a segurança e eficiência para a entrada em operação. Então, eles dividiram em várias fases, né, para justamente, né, garantir ali que tudo estivesse funcionando e até deixaram período de testes, né. No entanto, ele enfatizou que o e-social está 100% pronto para implantação e que a adoção do faseamento, ou seja, eles terem adotado fazer em fase, foi uma forma de garantir uma entrada em produção mais amena e facilitar a adaptação das empresas ao projeto, né? Por quê? Porque demanda, né? Todas as empresas elas já têm os seus sistemas, então depende do pessoal de TI arrumar como é que vai ser o envio dessas informações, deixar tudo certo, o que precisa, o que não precisa, né? As datas, então é um momento ali de adaptação. Ó, isso. O Jean tá falando ali, o cronograma da portaria do Ministério da Economia confirma o adiamento do início das próximas fases do e-social. O terceiro grupo estava previsto para transmitir as folhas de pagamento a partir de setembro de 2020. Foi adiada também a entrada dos órgãos públicos, além do início dos eventos de segurança e saúde do trabalhador. Isso mesmo. Quer ver? Dá só um segundinho. Aguentem aí comigo.
Ó, aí depois a gente vai abrir aqui, ó, que daí eu tenho cada um dos grupos, né? E com as informações, ó, das fases, ó, que daí teve algumas alterações. Deixa eu ver se aqui ela é uma. Não, aqui ele só vai trazer. Mas aí tem uma outra que ele traz ali a questão da pandemia. Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Esse aqui é o cronograma que eu tinha falado para vocês que a gente ia visualizar. Aqui eu estou em notícias. Aqui é o decreto. Assim, ó, para quem está no dia a dia, vocês vão descobrir o seguinte. Vocês vão descobrir que né, na questão, na área contábil, né, e na questão trabalhista, previdenciária, a gente tem tido muitas, mas muitas alterações. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? O decreto 10.410 ali fez uma série de alterações, inclusive na questão previdenciária. Então, tinha uma segurada que hoje ela ia prorrogar o benefício dela, né? Sim, eu tinha prorrogado. O que acontece? Com a questão da pandemia e as agências do INSS fechadas, que agora elas estão retomando, né, estão abrindo, o governo disse o seguinte, ó, que com a pandemia eles poderiam prorrogar por até 6 vezes. Prorrogar por até 6 vezes. Sabe o que o INSS fez? A segurada juntou um atestado, 90 dias. 90 dias, né? 90 dias geralmente conta o ano comercial, né? 3 meses, ok? Aí o INSS fez o seguinte, ele deu o benefício para ela por 1 mês. Aí ela chegou, foi lá e prorrogou o benefício. Quando estava próximo do vencimento, 14 de agosto, ela prorrogou o benefício. A gente teve o decreto 10.410, fez uma série de alterações, né, oriundo da reforma previdenciária. Aí hoje ela entrou de novo, né? Aí ela hoje entrou de novo e ela foi fazer o mesmo procedimento, que deu certo há 1 mês atrás. 1 mês atrás ela fez o procedimento e deu certo. Aí ela foi fazer, ela falou assim, doutor, saiu uma mensagem que agora, por causa do decreto 10.410, que já sabe, né? Eu não posso fazer a prorrogação. Então eles vão, né? Vou ter que pedir novamente o benefício. Então, assim, ó, para gente que está a vida inteira estudando, né? Você já vê como é complexo. Agora, você imagina para uma pessoa mais humilde. Eu estava comentando com a minha esposa, falei assim, como é complexo, né? Vários pontos que a gente, tipo assim, que a gente tem que analisar, estudar. Para a pessoa mais humilde é tipo assim, é por isso que o cara perde o prazo, porque o cara não consegue dar conta de acompanhar. A pessoa fala assim, como é que era mês passado? Ah, mês passado era assim. E esse mês? Não é mais. Mas como não é mais? Eu acabei de falar. Não, não é mais. Né? Final de semana, eu fui indagado, né, por um familiar, ele falou assim, poxa, questão previdenciária da aposentadoria. Aí ele falou assim, pô, Rafael, já estou há 4 anos esperando a minha decisão. Né? 4 anos. Foi, coisa e tal. Então é complicado, né? E o Vinícius comentou ali, né, que eles estão ali. O INSS abriu, mas ele abriu com a questão, né, para quem tem os agendamentos, ou para quem está marcando os agendamentos, mas o Vinícius mencionou, eles estão abrindo, mas eles não estão fazendo as perícias, eles estão abrindo sem os médicos. Né, e o Jean escreveu, estão restringindo também os agendamentos. Sei lá, né, a gente vive um momento bem difícil, assim, às vezes dá muita dó, assim, de todos nós, né, tudo que a gente passa. Vamos adiante aqui, vamos voltar aqui na apresentação. Então eu vou passar aqui, mas que nem a gente já visualizou ali, o cronograma teve alterações, tá? Então aqui era assim, ó, como é que era, né? Qual é o cronograma da implantação? Então a ideia, né, em 2019, que a gente viu que tudo vai mudando, era assim, ó, a primeira etapa seria em 5 fases e ela seria voltada para empresas com faturamento acima de 78 milhões anuais, né? Então é uma empresa lucro real, né? O grupo traz quase 14 mil empresas e aproximadamente 15 milhões de trabalhadores, representando 1/3 do total dos trabalhadores do país.
Para as demais empresas privadas, será realizada também a implantação em 5 fases, incluindo as micro e pequenas empresas, os MEIs, né, que possuem empregados e o MEI que tem empregado, né, e já para os órgãos públicos, né, o torna-se obrigatório a partir de 2019. Essa era a primeira informação, né? Que nem o Jean já falou, ainda não chegou o momento ali dos órgãos públicos. Então, assim, ó, como é que é, né? Objetivo, facilitar a adaptação das empresas no programa. Aí, o que são as fases? Primeira fase, né, da etapa 1, que é as empresas com faturamento alto. Então, aqui era assim, ó, apenas informações relativas às empresas, ou seja, os cadastros do trabalhador e as tabelas. Depois, na fase 2, as empresas passam a ser obrigadas a enviar as informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos, os eventos não periódicos. Então, admissão, demissão, né, que é o desligamento, afastamento, que estava afastado, recebendo um benefício de auxílio-doença, por exemplo, tá? Aí depois, a fase 3, ele já começa com os eventos periódicos, que é o quê? A folha de pagamento mês a mês. Então, ele vai numa etapa, né? Primeiro momento, só o cadastramento da empresa, as tabelas, bem direitinho. Depois, os eventos não periódicos, que é admissão, demissão. E depois, né, já os eventos periódicos, que é a fase 3. Fase 4, substitui, né, a GFIP. GFIP é a Guia de Informação à Previdência Social e já tem a compensação cruzada. E a fase 5, né, a última fase, deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador, que é o SST, que o Jean tinha escrito ali na informação de 200 públicos. Então, assim, ó, grandes empresas, como é que estavam a questão das fases, ó, né? Aí aqui, ó, num primeiro momento, aqui era janeiro de 2019, deixa eu ver como é que estava aqui no meu outro slide. Ó, janeiro de 2019. Só que daí, então, eles já tinham feito a alteração para julho de 2019. Aí aqui, a segunda já tinha tido alteração também. Aí, deixei, né? Ó, vamos mostrar direitinho como é que ficou aqui. Melhor, né? Ó, vamos pelo material. Deixa eu só ir para frente. Ó, no cronograma, por isso que a gente vai vendo, e quem tem aula comigo, eu sempre gosto assim, ó, de mostrar para a pessoa qual que é o caminho, né? Então, tipo assim, vamos pesquisar a respeito da legislação, entra no site do Planalto. Eu estou pesquisando a respeito de uma resolução lá do Conselho Federal de Contabilidade, né? Ou o Código de Ética do Contador, ou a questão do perito, o contador. Entra no site do CFC, por quê? Porque existem, né, alterações nas normas, então você vê o que é atual, né? Então aqui, ó, o cronograma, né? Como é que ficou aqui, ó? As empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. Aí, lembra que já tinha data, tudo certinho? Então eu tinha, primeira fase, as informações relativas à empresa e cadastro, ok. Segunda fase, né? Aqui, admissão, afastamento, março de 2018. Terceira fase, obrigatório envio das folhas de pagamento. Quarta fase, substituição da GFIP para recolhimento das contribuições previdenciárias. Aí aqui, ó, para recolhimento do FGTS, tá? Ainda ficou o dato a definir, ok? Depois tudo com DAF, né? Fase 5, data a definir. Na última fase deverão ser enviados dados de segurança do trabalho. Então, essa fase ainda também não foi, tá? Das empresas, ó, de que ano que era vista a questão do faturamento, né? Do faturamento do ano 2016, tá? Então, com faturamento de até 78 milhões e que não sejam optantes pelo Simples. Então, a gente tem, né, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Né, e aqui as datas, ó, daí a gente já vê que já era janeiro de 2019. Aí a substituição, empresas com faturamento superior a 4,8 milhões, abril de 2019. E aqui, né, em relação substituição da GFIP
para recolhimento das contribuições demais obrigados, exceto órgãos públicos e organismos internacionais, bem independente do faturamento. Aí teve aqui uma introdução, uma instrução normativa da Receita Federal. E para o FGTS, não. Depois eu tenho das empresas do Simples Nacional, e daí foi onde justamente a gente estava conversando que, ó, a data de folha de pagamento já era para ser, né? Mas daí com pandemia e tudo mais, né, ela ficou com essa data mais para frente, né? Então no próprio site aqui do governo a respeito do e-social consta aqui como data a definir, tá? Fase 4 e fase 5 também não. O grupo 3 é o grupo das empresas optantes pelo Simples, né? Além do Simples, tem os empregadores pessoa física, exceto doméstico, e o produtor rural, pessoa física, e também entidades sem fins lucrativos, depende de onde a empresa se enquadra. Por fim, órgãos públicos, né? Então, órgãos públicos aqui, ele consta a data a definir, de cima até embaixo, né? Aqui é os órgãos públicos de âmbito federal e organizações internacionais. E os órgãos públicos, ou perdão, entes públicos de âmbito estadual e distrito federal, início da obrigatoriedade, abril de 2021. Tá? E daí ele tem aqui as datas. Aí eu tenho os entes públicos de âmbito municipal, né, as comissões polinacionais e os consórcios públicos. Início da obrigatoriedade, novembro de 2021. Senhores, aqui eu quis mostrar para vocês como é que é possível você consultar e ver qual que é a situação, ver, né, o atual, caso você vá lá, entra na instituição normativa da Receita Federal e acompanhe. E quis mostrar também para que vocês possam, né, saber o que tem de atualizado. Eu no momento eu pensei assim, vou pegar, vou atualizar. Eu falei, quer saber, eu vou mostrar para o pessoal, tipo, onde pesquisar. Porque por mais que eu já tenha atualizado o material umas duas, né, mais vezes ali, no final acaba tendo as alterações. Então aqui a ideia é que vocês saibam, né, onde pesquisar para saber o que tem de mais atual. Aqui diz, né, isso aqui era anterior, então diz assim, o Comitê Diretivo do E-Social publicou, né, resolução no Diário Oficial da União, dessa sexta-feira, 5 de outubro de 2018, definindo novos prazos. Aí teve todas as alterações ali nos prazos, e daí aqui eram os prazos, ó, conforme conforme nós tínhamos em relação aos grupos. Grupo grandes empresas, demais entidades empresariais, aqui, né, a questão do Simples Nacional, né, produtor rural, pessoa física e entidades sem fins lucrativos, e os órgãos públicos. Então, assim, já teve algumas alterações e já não é esse calendário que a gente tem aqui, ó. Esse aqui eu tinha atualizado, ele porque já constava julho de 2019, mas já mudou. Aí aqui diz, né, quando que era a data, ó, para substituição da GFIP pelo FGTS, era novembro de 2018, né, e aqui a questão da segurança do trabalho, julho de 2019. Então, isso não ocorreu, mas beleza. Vamos, né, quais são os sistemas de informações do governo federal que serão substituídos pelo E-Social? Lembra que a gente falou? O governo mencionou muito, né, da importância do E-Social e o quanto que o E-Social iria facilitar, né, tornar menos burocrático, transformar tudo num sistema único. Então, ele diz assim, ó, por meio deste canal, passarão a comunicar ao governo federal de forma unificada 15 obrigações, né? A GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e de Contribuições à Previdência Social. O CAGED já teve modificação. Foi o material de vocês? Não. Teve algum material que eu até não me lembro qual foi. Teve um que eu até tinha colocado uma reportagem, foi no começo do ano, a respeito do CAGED. O que é o CAGED? Né? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as admissões e demissões de empregados sob o regime, né, seletista. RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, o Livro de Registros de Empregados,
a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, tudo isso vai ficar tudo no e-social. A comunicação de dispensa, a carteira de trabalho e previdência social. Aqui, eu não sei, a gente está numa fase de bastante mudanças. Então, recentemente eu fui na agência da Caixa. Aí cheguei na Caixa e eu fui numa agência da Caixa numa sexta-feira. Sabe sexta-feira, final do dia? Final do dia que o trabalhador, tipo, recebeu um pagamento em cheque e ele quer receber o dinheiro dele e a agência já fechou e ele ficou naquela filinha, porque tem aquela fila da rua, né? Aí depois da fila da rua tem a fila dentro da agência, aí depois da fila dentro da agência você ganha uma senha e daí você entra para dentro da agência. Não sei se vocês já passaram por isso recentemente agora, com a questão da pandemia, quem foi no banco, né? Então eu passei por isso também, fui lá na minha filhinha, coisa e tal, e a pessoa também foi. Ele ia no caixa. Quando ele chegou no caixa, esse homem virou demônio, porque o que aconteceu? Atualmente, se fala de ter tudo digital, certo? É a carteira de trabalho digital, é a carteira de habilitação digital, é tudo digital. Aliás, pessoal, vocês têm a carteira de trabalho, vocês têm esses documentos digitais? Coloquem ali se vocês têm. Ó, o Vinícius diz que sim, Bruno diz que não. Eu até nem sei, eu nem sei. Ó, o Jean diz que tem de motorista. Então, Jean, então, pessoal, o que aconteceu? Ele chegou lá, imagina assim, ó, final do mês, o cara tá precisando daquela grana para passar o final de semana. Ele chegou lá, deve ter recebido minha dedução, né? Professor, não deveria deduzir, né? Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte: ele passou e eu escutei ele falar, já meio que se alterou um pouco. No final, esse homem, mas ele ficou muito bravo. Ele falou assim: a agência inteira ouviu, a agência lotada da Caixa ouviu. Ele falou assim: não sei por que inventam esse negócio de documento digital se a Caixa não aceita esses documentos digitais. Moral da história: ele não tinha o documento físico, ele tinha o celular e ele tinha toda a documentação, mas não é que ele tinha digitalizado a carteira dele, ele tinha carteira, motorista digital, e a Caixa disse assim: ó, infelizmente. A agência já fechou, assim, né? Tipo, você vai sair, mas não vai mais voltar. O senhor volte num outro dia, né? Naquele dia eu fiquei mais de uma hora para ir na agência. Foi tipo assim, o dia para ir na Caixa, né? Então, assim, esse homem ficou tão brabo, tão brabo. Ele saiu chutando tudo, né? Aí eu pensei, cara, o que vai acontecer? Aí acho que até o segurança, assim, ele já ficou até meio coisa. Eles, na boa, assim, deixaram assim o cara, né? Sair numa, né? Assim, tipo assim, coisa. Mas foi. A gente vai falar também sobre DCTF. Ah, então, assim, a gente está vivendo toda essa mudança que é para ser para melhor, mas algumas coisas elas ainda não funcionam, sabe? Tipo assim, num lugar funciona, no outro lugar não funciona, né? Eu tive uma amiga que ela falou assim: ah, professor, viu o negócio do FIES, né? Agora com a questão da pandemia, que daí quem tinha o FIES já estava pagando, né? Já tinha feito, não ia precisar pagar. Aí eu falei, olha, não sei, dá uma verificada. Aí ela falou assim, não, pois é, já saiu todo o decreto, mas ainda as instituições financeiras ainda não regulamentaram internamente, ou seja, não funciona, não funciona. Então, apesar do governo anunciar, passaram mais alguns meses, né? O professor sabe de um exemplo, sei, né? Teve a pandemia, já começou em março. Quando foi? Cara, eu acho que foi, para não dizer esse mês, porque esse mês está muito em cima, né? Mas foi cara, acho que foi esse mês. Que a pessoa falou para mim assim, Rafael, só esse mês que eu não precisei pagar o FIES. Tipo assim, que jogou para frente o FIES. Porque, tipo assim, o governo anunciou, né? E ele continua pagando. Beleza, vamos voltar aqui. Ó, quais são as 15 obrigações que foram unificadas aqui, né? O que se busca, né? A comunicação de acidente de trabalho, que eu tinha comentado, a comunicação de dispensa, a carteira de trabalho e previdência social, o perfil profissiográfico previdenciário. A questão
Aliás, a questão da carteira, aqui, eu vi assim que parece que tem um caso de uma sucessão empresarial, uma outra empresa assumiu, aparece na Previdência Social, só que eles não anotaram a carteira de trabalho dela. Né? Tipo, não anotaram a carteira, mudou no meio da pandemia, eles mudaram. E lembra aquele rolo que eu falei para vocês do seguro-desemprego? Ela ganhava também um bom dinheiro, e como eles fizeram essa mudança, e quem comunicou ao Ministério da Economia foi a segunda empresa que assumiu, eles não tinham histórico. Aí o valor do seguro-desemprego dela foi lá embaixo. Né? O que deu, professor? Deu uma reclamatória trabalhista. Tá? A declaração do imposto de renda retido na fonte, a DIRF, a DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, o quadro de horário de trabalho, né, o manual normativo de arquivos digitais, a folha de pagamento, a guia de recolhimento do FGTS, né, e a guia da Previdência Social, então a GPS e a GRF. Então, exemplo aqui dos sistemas de, né, a unificação aqui, a diminuição ali de 15 obrigações. Quais são as vantagens para as empresas em utilizar o e-social? Além de simplificar os processos, o que gera um ganho de produtividade, o e-social passará. Professor, de onde é que são essas informações, assim, tipo os questionamentos e mencionando ali, né? Tipo assim, que muito bom, muito bom, muito bom, né? Como é muito bom. Eu peguei do próprio governo, né? Então, assim, talvez algumas coisas já tenham ficado mais fáceis, né? Mas no começo era muito desespero por parte, tipo, do empresário, né, da área contábil, e o governo dizendo assim, não, fica tranquilo que isso vai ser a melhor maravilha da face da Terra. E o cara falando assim, e os prazos, né, e como é que vai, né, se vai dar algum problema, alguma coisa. Além de simplificar os processos que geram ganho de produtividade, perdão, o e-social passará a subsidiar a geração de guias de recolhimento do FGTS e demais tributos, o que diminuirá os erros nos cálculos, né? Então, ele diz assim, ó, hoje em dia, né, ainda ocorrem muitos erros na geração desses documentos, né? Eu não sei, talvez, pode ser que tenha alguma malícia, né, ali na questão dos documentos, e, e vai ser tudo unificado, né? Então, o que acontece? Vai ter guia para pagar, o cara vai ficar em débito ali já de cara. O que acontece muito? O que acontece muito? O empregado é contratado, só que o empregador, ele não paga as guias. Então, batata, assim, né? Você chega e diz assim, ó, você consegue consultar o seu FGTS para o trabalhador, você consegue consultar o seu FGTS? Aí ele diz assim, eu consigo. Então tá, então pega o celular ali e vamos dar uma olhada no extrato, né? Aí você olha o extrato, às vezes o cara foi despedido, mas o empregador não pagava a contribuição, perdão, a contribuição não, né? Os 8%, né, que é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, assim, a pessoa tem uma remuneração, né, R$ 2.000, 8% vai para o Fundo de Garantia. Só que todo mês tem aquela remuneração. Então, às vezes, a pessoa é mais assim, humilde, ele vê que tem alguma coisa mencionando o mês, só que é um mínimo, assim. Aquele mínimo é remuneração, não teve o depósito. E daí tem uns sabichões, assim, uns empregadores sabichões, que o cara vai lá e ele apura 40% sobre o que tem lá no depositado, e não tem nada, né? Bem, daí aí tem conversa, né? Aí tem conversa. Tem empregador, algumas localidades tem empregador que ele faz o empregado assinar toda a documentação e ele paga tudo lá embaixo. Então, assim, o cara ganha R$ 5.000. Até posso dizer, não vou dizer empresa, né? Quem trabalha em obra, né? Mestre de obras, há tempo já, né? O mestre de obras, assim, não ganhava, né? Em 2018, estou falando, não ganhava menos de R$ 5.000, né? Tipo, R$ 5.000 na época. Hoje em dia, né? Hoje em dia, agora tem a tal da nota de 200, nem sei qual que é o valor atual do cara. Mas, assim, as folhas de pagamento eram todas no mínimo, e no dia que o cara foi despedido,
né, o empregador ele juntou a documentação e disse, não, mas eu paguei a rescisão certinha, mas não pagou sobre os 5, né? Pagou sobre o mínimo. Então, assim, ó, às vezes, quando a gente está falando do sistema funcionar, porque tem muitos erros que acontecem assim meio de bobeira, na verdade não é que a pessoa da contabilidade não sabe fazer a conta, ela faz direito. Não é que o empregador também se confundiu, né? Mas é que tem umas maldades de alguns, né? E o objetivo é que, né, você tesourar e impedir, né, que o cara tente dar do jeitinho dele, né, de estar cometendo uma fraude aqui, beleza? Pessoal, vamos fazer o nosso intervalo e depois a gente continua daqui onde a gente parou, beleza? Vamos fazer um intervalozinho para tomar um cafezinho, alguma coisa. Daqui a 15 minutinhos a gente volta, tá bom? E eu fico à disposição para conversar com a nossa nova acadêmica. Um abraço.